aposta ou teve uma atitude desesperada de alguém que está se sentindo acuado? Vamos entender. Na última decisão do Alexandre de Moraes, a última vítima dele, que ele colocou de forma arbitrária em um inquérito que ele abriu de ofício, foi o pastor Silas Malafaia. No mundo evangélico, o pastor Silas Malafaia é um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Você pode gostar dele ou não, você pode concordar ou discordar, mas uma coisa é inegável. O Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, consegue alcançar todo o mundo evangélico no Brasil, que hoje gira em torno de 40% da população brasileira. Bom, Silas Malafaia há muito tempo fala contra Alexandre de Moraes abertamente e nunca foi colocado em inquérito até esta semana. E agora você vai entender o porquê que o Silas Malafaia foi colocado em inquérito. Parece muito com a tática, com a estratégia do 8 de janeiro. A forma como eles fabricaram o 8 de janeiro e perseguiram os manifestantes era para criar um medo na população para que eles parassem de ir para as ruas. Sim, o sistema tem sim medo quando milhões de pessoas vão para as ruas. Então o 8 de janeiro teve muito êxito nisso. Durante mais de 2 anos e meio, o povo parou de ir para as ruas, completamente. Eram apenas algumas mobilizações concentradas em um local, normalmente com a convocação do Bolsonaro. Mas sabe quem que organizava sempre essas manifestações? Todas essas manifestações, onde a gente foi para Paulista, para o Rio de Janeiro e Paulista de novo, todas elas eram organizadas pelo pastor Silas Malafaia. O que acontece? Com a prisão do Bolsonaro, Alexandre de Moraes pensou, bom, agora não tem mais aquela figura para convocar as pessoas para as ruas. E para surpresa dele, no dia 3 de agosto, milhões de pessoas foram para as ruas em quase todas as cidades do Brasil. Em todas as capitais, eu garanto. Isso aconteceu porque o povo decidiu reagir. Um movimento que todos agora conhecem como Reaja Brasil. E houve também uma injeção de ânimo quando a gente percebeu que tem uma ajuda de fora, né, para tentar barrar essa ditadura do judiciário, que a maioria da população brasileira já concorda que existe. O que acontece? Começou-se a falar da manifestação do 7 de setembro. E o Silas Malafaia, à frente dessa manifestação na Avenida Paulista. A Avenida Paulista é o cartão postal das mobilizações de rua do Brasil. Sem falar que o mundo inteiro está olhando para essas manifestações para saber, um termômetro, se o povo concorda ou não com essas sanções a alguns ministros do STF, com a Magnitsky. Inclusive, é algo acompanhado de perto pelo governo do Donald Trump. E aí, Alexandre de Moraes coloca Silas Malafaia no inquérito. No inquérito que está o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Agora, pasmem, Silas Malafaia nem conversa com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Nem conversa com eles. Nunca falou nada com nenhuma autoridade de fora do Brasil. Olha a loucura. Mas foi colocado no inquérito, né, de obstrução de justiça, que apura a tentativa de golpe. Porque, de acordo com Alexandre de Moraes, é o seguinte: se você vai para a rua para questionar, para criticar, ou porque você não aceita um julgamento ilegal que ele está fazendo para prender a maior liderança do Brasil, então você é criminoso e merece estar em um inquérito. Meus amigos, a tentativa do Alexandre de Moraes é mais uma vez fazer um novo 8 de janeiro. Colocar você com medo para que você não vá para as ruas no 7 de setembro. Eles tremeram as bases no último 3 de agosto. E eles estão com muito medo que no 7 de setembro nós possamos repetir o que aconteceu no dia 3. Bom, Malafaia já deu o recado dele. Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes. Cara, você pode gostar ou não do Malafaia, mas esse cara tem coragem. Chegou ao ponto que o André Mendonça, vou diminuir aqui um pouquinho, o André Mendonça tentando avisar que mexer com Malafaia não vai dar certo. Mendonça falou o seguinte: faz alerta a colegas do STF e Hugo Mota após inclusão de Malafaia em inquérito da PF. O que o André Mendonça está falando nesse caso? Após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito, Polícia Federal, que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, Mendonça procurou colegas da corte como o decano Gilmar Mendes. Segundo relatos obtidos pela coluna, Mendonça teriam alertado que a inclusão do pastor tem um potencial de fazer o clima esquentar ainda mais. Como se precisasse de esquentar ainda mais o clima contra essa ditadura do judiciário. Então, para concluir o vídeo, Moraes não dobrou a aposta. Moraes agiu com medo. Ele está tentando prender uma pessoa, ele está tentando intimidar e calar uma pessoa que também
é um dos principais organizadores da manifestação na Avenida Paulista. O objetivo é impedir que as pessoas vão para as ruas, é colocar medo novamente no seu coração. O objetivo é repetir o 8 de janeiro. E aí? A gente vai ficar em casa? A gente vai deixar isso acontecer? Ou nós vamos explodir as ruas do Brasil com milhões de pessoas no dia 7 de setembro? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou olhar para os meus filhos e deixar que eles vejam um covarde que não fez tudo o que você podia fazer para proteger o futuro e a liberdade deles e dos nossos netos, muitos que nem nasceram ainda. Eu estou preparado para a guerra. Eu estou preparado para me sacrificar. E tem milhões de pessoas preparadas também. E você? Como que você vai reagir? Agora, Alexandre de Moraes está sendo visto pelo mundo como uma pessoa que também está perseguindo líderes religiosos, não apenas líderes políticos. Ele quer prender um dos maiores líderes dos evangélicos no Brasil, dos crentes. E os crentes, vou te dizer uma coisa, eles são bons de briga. Se tem uma diferença que a gente percebe entre o evangélico e o católico, é que o evangélico não aceita calado qualquer ditadura. Ele vai pra briga. Ele entende a importância que é de reagir agora. E quem fala isso é um católico. Preste atenção. Então, Alexandre de Moraes não faz ideia que ele acabou de comprar a briga com milhões e milhões de pessoas. 7 de setembro, as ruas do Brasil têm que estar transbordando. E até lá muita coisa boa vai acontecer também para jogar mais lenha na fogueira. E é o que o Eduardo Bolsonaro disse. Não existe cenário onde o Alexandre de Moraes saia vitorioso depois de toda essa confusão, de toda essa perseguição, de toda a injustiça e crueldade que ele fez nos últimos anos. 7 de setembro, nas ruas.